Voltamos com o Falando Sério. Hoje o assunto é teatro. Companhia Quiprocó está se preparando para mais um trabalho. Está representada aqui pela Caroline Roberta Viana Martins, Carol, e o Gustavo Abreu Guzen, dois integrantes da companhia. A Carol esperando para estrear. E o Guzen já há um ano e pouco fazendo parte da companhia. Como é que é essa expectativa, Carol, de esperar por uma estreia? Você já tem uma personagem? Olha, eu acredito que sim, eu vou estar ocupando, né, uma das personagens. É uma expectativa muito grande, quero muito participar, né, gosto bastante de teatro. Então é empolgante, com certeza. Bom, você já não tem mais, já passou por essa experiência, né, Guzen? Não, a estreia no teatro, pra mim, foi... A gente sempre acha que precisa de um tempo a mais, né? Mas no dia que sai a peça, acontece, você fica em êxtase, é muito bom. Mas a cada personagem novo que surgir, pra mim vai ser muito bom. Até porque eu quero ter um com fala agora, né? Personagem, se for mudo, Dante Cabelinho. Se me der personagem mudo... Eu me lembro que na Três Flores... o elenco veio aqui e foi num programa, foi no Sete Lagoas em Debate, Debatendo Sete Lagoas, o programa que eu apresentava ao vivo nas noites de segunda-feira, e o Cabelinho estava bravo demais com o Dante, porque o Dante arranjou ex-namoradas do personagem do Cabelinho, uma para cada letra do alfabeto. Então ele falou que aquela vontade de esganar o autor da peça, né? É uma vingança, né? Em cena. É muito bom, porque são nomes, assim, muito difíceis, a maioria, e são lembranças ruins, né? Então, aqueles dois, eles são uma piada. Muito bom. Pois é, falar em decorar, o Carol, como é que é isso para você? Você já está vivendo essa experiência de ter que decorar um texto para se apresentar depois? Olha, tudo está em incorporar no personagem, né? A partir do momento que você sabe com que personagem está lidando, né? Estará incorporando, então acho que fica mais fácil, né? Você aprender de que se trata o contexto, né? Que história torna tudo mais fácil, né? A questão de gravar as falas, que realmente às vezes é 1 hora, né, 1h30 de falas, então é muita coisa para ser gravada, mas a gente gostando e se incorporando. É porque você não precisa saber apenas as suas falas, você tem que saber as falas das pessoas que vão contracenar. Exatamente, com você também. Não todas, mas pelo menos a deixa de cada uma, não é isso? Isso, exatamente. Quer dizer, aquele finalzinho de... E no caso de algumas peças igual a Três Flores, tem que preocupar com sotaque ainda, né? Você não vai falar, uai, maninha, você tem que decorar, mas você tem que ter certeza que você tem que estar no contexto da peça. Então ainda é um pouco mais difícil. E no caso de interpretar mais de um personagem em cada peça, ainda tem isso. Pode ser personagens com sotaques diferentes dentro da mesma peça. Isso tem. Aí você tem que saber quem eu sou, aquela dúvida existencial, né? Quem eu sou. A Poliane tem uma das personagens, a empregada, ela é toda descontraída, toda falante, vai falando, pode errar. É ela própria, né? Exatamente. Exatamente. E a patroa dela, que ela interpreta na peça, é muito interessante, porque ela não pode errar o português. Então, assim, tem que ser aquela coisa fina. Então, você imagina uma personagem e você tá falando tudo errado e tudo bagunçado, e a outra você fala um tem todo correto, impostado. É uma bagunça no cérebro, né? Imagina você tá numa patroa e fala uai, sou lá no meio, assim, concentração muito alta. Exige muita concentração, né? Muita concentração. Você acha, Guzen, que num momento como esse, você olhar para o próprio figurino, do figurino de quem está contracenando, ajuda? Porque aí você diz, bom, quem eu sou nesse momento? Eu falei em tom de brincadeira, mas é verdade. Bom, nesse momento, qual personagem eu sou? Olhar para o figurino ajuda? Existe alguma coisa que pode servir de muleta ali? Existe. Eu tenho o caso, eu contraceno muito olhar com as personagens, né, durante a peça inteira. Então, por exemplo, a Nani, eu sei que a personagem empregada dela é um pouco mais sensual, mais fica rebolando, assim. Então, quando ela tá de patroa, eu não posso olhar dessa maneira. Então, eu tento me prender assim, pôr a roupa, concentro o olhar, não vou ficar encarando, já com a empregada quando ela tá, agora não, agora eu sei que ela tá encarnada, é aquele jogo, né? Porque se ela, por exemplo,
nunca aconteceu, né? Graças a Deus, muito ensaio. Se ela na empregada ou na patroa ela fizer o inverso, é parte da companhia, igual você tinha comentado. Dá uma deixa, né? Poxa, você tá, tipo, né? Você saiu fora do seu personagem e tal. Então, assim, o trabalho em grupo ajuda muito nisso também, sabe, Rosalvo? Eu tive a experiência negativa, entre aspas. Em um dos dias, estava usando o microfone e o microfone caiu no chão. E eu, tipo assim, como recém-chegado, assim, no teatro, e meu personagem mudo, eu fiquei pensando, assim, durante 3 segundos, como que eu vou pedir alguém pra vir catar aqui no chão o microfone pra colocar em mim? Eu não poderia falar porque meu personagem não fala. Foi um olhar, assim, que eu dei pro cabelinho, o cabelinho já emendou uma piada, todo mundo riu da piada e já começou que aí eu me soltei e consegui. Então o grupo ajuda muito. Aí tem que ter muito entrosamento, né? Muito, muito. E confiança, né? Exatamente. Bom, e aí existe, por exemplo, o caco intencional e o caco tipo socorro, que foi esse. Exatamente. Quase que eu perdi todo o meu cabelo em 3 segundos de caramba, assim, o que eu vou fazer agora? Mas poderia fazer até parte da peça, né? Não, lógico que não, mas ficou muito engraçado. Eu confesso que eu nunca pesquisei a origem dessa palavra caco relacionada a essa situação de teatro. Mas eu estou pensando aqui, caco é pedaço. Quem sabe um pedaço de fala que você encaixa ali para ou preencher um espaço, ou porque você acha que pode dar um efeito bacana, né? Você já teve tempo de pensar nessa coisa do caco e achar que de repente você tem liberdade para colocar, Carol? Eu acho que na hora do desespero, né, a gente é obrigado, né? Por exemplo, é muita pressão e muitas falas, podem ocorrer erros sim, e ter a necessidade de usar caco. E aí o companheiro de cena socorre também. Isso, né? Socorre. Aliás, o Cabelinho é mestre nisso, né? Não, com certeza. Ele é ótimo. Ele é o rei do caco. Pelo menos os que eu conheço. É verdade. E soa natural que o espectador às vezes nem percebe, ele pensa que faz parte do texto. Ele faz com tanta naturalidade. Acho que o caminho assim, ideal do ator é conseguir isso, né? Encarnar o personagem de forma que qualquer coisa extra ensaio se torne parte da peça. Inclusive, assim, quanto mais a gente ensaia, mais a gente cria. A cena final da peça foi um caco do cabelinho no ensaio, beijinho no ombro, todo mundo tem que virar parte da peça. Não tinha isso inicialmente, né? Foi uma coisa que estava assim, no auge da época e um caco no ensaio virou, então é muito bacana. Agora, tem o outro lado também, né, da questão do limite, né? Com certeza. Você tem que ter isso muito bem definido, porque isso não pode virar regra, isso tem que ser exceção. Exceção, exato. O ideal seria trabalhar isso em ensaios, né? Tipo, brincadeiras no ensaio, até porque hoje em dia a gente tem públicos, peças que pegam desde crianças de 2 anos de idade até adultos de 60. Então você não pode soltar um caco para uma plateia infantil com conteúdo que não é para a idade, né? Então você tem que estar muito regrado disso aí. Tem que ser uma exceção, com certeza. Eu falei aqui do rei do caco, Kleber, e eu estou me lembrando, um dos grandes comediantes que eu conheci na televisão, Ronald Golias. E eu acho que o Brasil ainda precisa fazer justiça a ele, sabe? Ele merece um lugar de destaque. E aí, a propósito, estava lendo no caderno Pensar do Estado de Minas esse fim de semana, está sendo lançado um livro exatamente em memória do Ronald Golias. Para mim, dos maiores que eu já vi atuar. E ele era bom demais no caco, era uma coisa impressionante. Tanto, por exemplo, ele tinha aquela família Trapo, depois a Praça, enfim, personagens que ele criou, vários personagens. E ele se virava de qualquer jeito. E muitas vezes ele falava, eu me lembro uma vez, aconteceu um problema qualquer lá, ele soltou um caco assim, do cavalo eu não caio. Agora, e parece natural. Parece. O Golias, pra mim, concordo com você, ele é o tipo de pessoa que é tão talentosa que o rosto dele parado... Ele precisava falar? Não precisava. O caco dele era uma mordida que dava uma piscada, você já conseguia rir, né? E igual falando assim, na verdade as pessoas podem achar que isso é só um talento, mas eu tenho certeza que ele, na questão dos ensaios, ele devia dar uma estudada a mais. No caso dele não, é talento, é unanimidade, eu acho. Eu acho que não tem ninguém que vai criticar o trabalho dele, porque ele realmente é sensacional. Eu vejo, por exemplo, um correspondente a ele de Jerry Lewis no cinema. Seria alguma de coisa patamar, parecida, né? Mas eu acho que o Golias está acima. Eu sinceramente acho. Não é porque é brasileiro, não.
É uma pena que tenha morrido cedo, fazendo 10 anos que ele morreu. Podia estar aí alegrando a gente ainda. Verdade. Tempo, né? Eu como músico, eu desde muito novo eu gosto mais do estilo rock, então tenho uma maior referência nas bandas internacionais, digamos assim. E no humor a gente tem essa mania de achar que o humor lá fora é melhor. Poxa, o melhor filme de humor que eu já vi, assim, com certeza foi o Alto da Compadecida, nacional, acho que eu já sei aquelas cenas todas de cor e salteado. E Matheus Natchergay. Nossa, sensacional. Então, a gente tem um pouco essa mania de querer comparar o lá de fora como maior, mas no caso concordo. Vamos olhar pra dentro. O Golias também tá achando patamar acima aí. Inclusive essa matéria que eu li, não sei se é o Jô Soares está falando, sabe, comparando o Golias com o Jerry Lewis. Mas eu peço licença. Agora é a minha opinião. Eu acho o Golias melhor do que o Jerry Lewis. Eu assisti alguns filmes do Jerry Lewis, mas eu acho o Golias melhor. Eu acho que o Golias, ele tinha, o limite dele era muito maior do que o Jerry Lewis. Ele extrapolava mais. Ele olhar para a cara dele já fazia rir. Aquele professor Bartolomeu, aquele ali era fantástico. Ele cochilava, de repente ele acordava. Falar em personagem, Carol, você ainda está muito pouco tempo no teatro. Mas existe uma personagem que você olha assim, você olha, eu quero essa personagem para mim, uma que já existe ou uma que possa vir a ser criada? A gente sempre tem, né, um personagem, eu não tenho assim um formado, mas eu imagino a dama, né, delicada, mas também imagino aquela esculachada, né, assim, bem solta, bem alegre, bem divertida, que cada fala dá uma pausa para o público rir, né? Então, assim, eu me imagino em vários papéis. E das personagens clássicas femininas do teatro, tem alguma que você acha, olha, eu acho que eu faria bem? Você já teve tempo para pensar sobre isso? Se não teve, você acha que é possível pensar agora? Bom, olha, uma em si, eu não sei, porque eu sempre me imagino, assim, quando eu vi Três Flores, eu imaginei em cada uma delas. Então, assim, eu gostaria de fazer o papel de cada uma delas. Não teria uma, assim, mais ou menos, porque eu acho todas espetaculares. Vou tentar socorrer a Carol. Eu acho que aqui é mais ou menos assim, na minha cabeça. Como minha mãe queria que eu fosse ator. É papel de Brad Pitt, de Tom Cruise, que eu nunca vou ser. Protagonista. Como, tipo assim, protagonista, se possível, bonito. Se possível, bonito. Essa da minha mãe me imagina assim. Como, tipo assim, eu me imagino, né? E, tipo assim, a gente imagina de diversas formas. Uma pequena diferença. Com certeza. Cada um no seu, né, no seu patamar. E, tipo, acrescentando. Mas o bom é o desafio, né? Com certeza. Acho que nenhum ator quer ser, tipo, Guzen, eu vou ser eu mesmo o tempo inteiro. Cabelinho fala uma frase muito interessante, falando sério agora, que quem trabalha com humor sabe fazer um pouco da parte dramática e triste, mas o lado oposto é um pouco mais difícil. A recíproca nem sempre é um pouco mais difícil, pelo menos. Então, a gente tem esse leque maior. Assim. Então, eu vou estender um pouco mais a pergunta. Você se consegue enxergar uma Julieta? Consigo. Seria uma boa Julieta? Seria uma ótima Julieta. Acho maravilhoso o papel. O papel, a história. A história maravilhosa. Final trágico, né? Como é que você imagina o final isso que é interessante, é o final trágico, é o público chorar. Agora, o interessante do Shakespeare é isso, né? Ele subverte, eu não vou dizer nem que ele inverte, não, ele subverte, né? Porque uma história tão sofrida, que sofreram tanto por causa do amor deles, que era proibido, porque não podia e tal. Quer dizer, o público espera naturalmente um final feliz. E não acontece. É verdade. É aquela expectativa que cria, nossa, tem que dar certo, esse casal tem que ficar junto, e acaba que, de certa forma, alguns até se identificam com o personagem, são queridos, né, de certa forma, como personagem. Eu acho isso maravilhoso. Mas, por outro lado, é vida real também, né? Porque na vida real nem todas as histórias têm um final de conto de fadas, né? Verdade. E aí, Luzente, você tem algum personagem que você acha que ainda vai interpretar? Não, eu já comecei com medo achando que você perguntar se eu queria ser Julieta também. Então, não, a Julieta não. Você quer ser seu Romeu? Não, com certeza. Assim, eu como trabalho com música, eu já me imaginei todo filme que sai, por exemplo, história do Cazuza, do Renato Russo, pegar uma biografia de um autor. Eu vi que tá saindo agora do Wilson Simonal.
Então, assim, se fosse relacionado com algum ídolo que eu tenha na música, seria muito interessante. E qual que seria? São Não tantos, pensou, não dá pra Então, pensar. então deixa eu aproveitar. Você acha que o Daniel Oliveira fez bem o Cazuza? Olha, eu acho que sim. Partindo assim do princípio que eu já conheci ele de outras atuações totalmente diferentes, eu acho que sim. Se você me perguntar se teria alguém que poderia fazer melhor, provavelmente, porque eu não acho que ele seja tão parecido com outras pessoas que, né, no teatro amador deve ter, com certeza. Mas acho que ele realmente encarnou o Cazuza, sabe? A cena que ele aparece muito magro no final, na época que o Cazuza já estava com AIDS, você fala assim, poxa, o cara chegou nesse nível aí, é porque ele realmente, né, dedicou. Então, se poderia ser melhor, talvez, mas muito bom. Eu não me lembro agora o nome, mas também teve aquele ator que fez o Renato Russo e, no meu modo de entender, fez muito bem também. Muito bem também. Além da semelhança física. Exatamente. É o que eu queria falar. Tem muitos artistas que fazem e dão essa sorte de ser parecidos também, né? Então, acho que isso complementa ainda mais o trabalho. Não necessariamente que ser parecido seja o ponto principal. Acho que não necessariamente buscam isso, né? Mas o Renato também é um que camaleão, né? Cada hora estava de um jeito, então deve ter sido um trabalho muito difícil. Ele é um personagem que com certeza durante o filme o ator teve que fazer 20 personagens diferentes, né? Pra pegar cada etapa da vida dele, assim. Ô Carol, tô me lembrando agora, há cerca de uns 10 anos mais ou menos, uma companhia de teatro aqui de Sete Lagoas interpretou Farsa de Inês Pereira, é do Gil Vicente, não tenho certeza, é de um autor português, lá do século XVII, por aí. E a personagem começava com um cabelão, de um lado para o outro, ela aparecia de cabeça raspada, porque ela foi condenada lá na Idade Média e tal, ela era pecadora, tinha que raspar a cabeça. Márcia Flávia interpretando essa personagem. E eu já conversei com ela aqui sobre isso, e no dia lá eu entrevistei, estava fazendo a cobertura pelo Radar. Ela tinha a opção de usar uma peruca, ou alguma coisa que representasse que ela estava careca, mas não, ela raspou a cabeça no intervalo, de um lado para o outro. Eu presenciei, nós fomos lá e filmamos isso para fazer depois um making off. Ela raspou a cabeça no intervalo de um lado para o outro e voltou careca. Por que eu estou falando isso? Não é para exaltar as qualidades da Márcia Flávia, não, que todo mundo conhece. É para dizer o seguinte: você acha que existe limite, principalmente no caso da mulher, que tem essa questão da imagem muito mais forte na questão do homem? Existe um limite, ou você tem que ultrapassar esse limite para você incorporar verdadeiramente o personagem, porque ela tinha uma opção, ela não quis, ela disse, não, eu vou raspar a cabeça. Sim, e sofrer as consequências disso por um longo período. Isso. Olha, eu acredito que... Eu não sei te responder agora se eu faria. Eu nem foi uma coragem decisão. De perguntar isso, né? Porque foi uma decisão muito séria. Realmente não era aquele momento de personagem. Seria levado por muito tempo na vida dela. Mas assim, hoje, havendo possibilidade de você fazer esse papel sem ter que raspar a cabeça, sem ser tão radical, sem ser tão radical, eu acho que talvez não seria necessário que fizesse. Mas assim, se for realmente, né, o público vai se emocionar se realmente parecer que está sendo verdadeiro. Se não for verdadeiro, não vai adiantar fazer o papel. E eu senti, o público não sabia, e foi um impacto, é uma coisa impressionante. Ela causou um impacto muito grande, porque as pessoas perceberam que ela tinha raspado a cabeça durante o intervalo. E é isso que a gente busca, né? Forte, o ator busca o impacto, ele quer que o público fique impressionado mesmo com a atuação. Há situações em que o ator ou tem que emagrecer, ou tem que engordar, e às vezes isso implica muito sacrifício também, né? Para incorporar um personagem. Isso é muito comum em novelas, séries e tal, filmes, não é isso? Se você tivesse que engordar para fazer um personagem, como é que seria? Eu acho que seria muito difícil, porque eu tento engordar desde pequena. Então eu acho que seria muito difícil, mas eu faria sim. Você não tem aquela fixação das meninas, não, eu tô gorda. Não, eu sempre queria engordar mais um pouco. Você evita um pouquinho mais. É sempre. Você tem facilidade para emagrecer? Eu acho que eu não emagreço, você se mantém, não engordo. Né? Pode comer de tudo. Posso. Então para você seria difícil ter que mudar esse biotipo, né? Olha, seria um pouco mais difícil que para uma outra. Não atriz. por falta de querer. Não, sim, né? questão, mas, falando assim, de questão fisiológica. Seria um pouco difícil. Mas nada.
Eu estava lendo hoje numa revista, o Guzenho, o ator Rainer Cadete da Globo, ele trabalhou naquela novela Em Família, ele era namorado daquela Bruna Linsmeyer, que era autista, né? Uhum. Ele vai fazer um personagem nessa próxima série da Globo. Ele emagreceu, ele está fazendo um travesti, ou um gay, é um gay. Ele mudou totalmente a fisionomia dele. Ele emagreceu 10 quilos, mudou o cabelo, mudou o penteado, mudou tudo. E ele falou que ele teve que estudar muito. Ele foi para a Espanha participar de um grupo lá. Olha a que ponto a pessoa tem que fazer. Quer dizer, de uma certa forma, ele está abrindo mão da própria personalidade para incorporar uma outra personalidade. Quer dizer, eu acho que isso, eu não vou dizer que isso é um limite extremo, mas chega perto, né? Chega perto. Como a Carol disse, assim, se a gente tivesse a opção de, né, usar algum recurso, seria muito bom. Hoje em dia a gente tem os efeitos especiais, né? Enquanto você conversava com ela, eu estava lembrando aquele filme Benjamin Button, que o Brad Pitt começa velho e vai regredindo. Ele parecia com um cara de 15 anos de idade. Como que ele fez isso, eu não sei. Então, assim, tem alguns recursos que hoje em dia ajudam. Eu acho admirável esse tipo de atuação, sabe? Eu acho muito admirável, mas igual você falou, é extremo. Pode ter um problema de saúde por causa disso, né? Então, assim, eu acho que tudo na vida em excesso causa mal. Então cada um tem que saber o seu limite, né? Eu, por exemplo, tem 5 anos que eu quero emagrecer e não consigo. Talvez com um personagem incorporando eu conseguiria. Mas você não consegue, você sabe, você já conseguiu determinar por que você não consegue? Falta de disciplina? Eu acho que um pouco. Não é falta de vontade, você falou que quer. Quero. Não, no teatro todo mundo brinca. O ritmo de vida que você leva hoje não permite isso. Tem um pouco disso também. Como você falou de uma mulher, por exemplo, se ela, infelizmente, a maioria dos artistas ainda não consegue viver somente da arte, imagino que a Márcia tenha passado dificuldade no serviço, por exemplo, no outro dia. Então, o serviço realmente atrapalha um pouco. No meu caso, eu posso falar abertamente, o meu mal é o tal do refrigerante. Infelizmente, isso aí, pra mim, me consome. Eu tenho que dar um jeito de parar com ele. A alimentação nem é muito ruim, assim, sabe? Mas é um pouco de tudo, né? Falta de força de vontade, falta de a vida que não deixa praticar esporte o dia inteiro, e por aí vai. Bom, já recebi o recado ali, nós estamos caminhando para o final do programa. Eu quero agradecer a vocês pela presença. O Guzinho eu já conheci, já tinha entrevistado. A Carol estou conhecendo agora. E ela me prometeu uma fotografia, isso em off, me mostraram uma fotografia de quando ela era feia. Então, eu não vou mostrar, eu te prometo que eu não vou mostrar no ar. Então ela me prometeu e eu vou esperar que ela cumpra essa promessa, que ela me mostre essa fotografia de quando ela era feia. Se ela me mostrar, eu vou acreditar na palavra dela. Enquanto eu não vir essa fotografia, eu não vou acreditar. Mas, agora, fazendo jus ao nome do programa e falando sério, Carol, prazer em conhecer você. E que realmente você está iniciando uma caminhada na sua vida. Você falou que paralelamente está procurando uma outra carreira profissional. Quem sabe dá para fazer as duas. E quem sabe até eu com toda sinceridade eu digo que espero que num determinado momento você possa escolher pela carreira de atriz. E que nós possamos nos encontrar aí nos palcos da vida aí, você brilhando. Olha, primeiramente eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui com você. E, na verdade, assim, eu também espero, né, ter essa oportunidade de estar, né, levando bem mais à frente esse trabalho maravilhoso, né, com o nosso grupo. E eu gostaria de mandar um beijo para meu grupo, que eu tô voltando. Grupo maravilhoso, a Aziza, minha paixão. E, enfim, eu gostaria muito que todos, né, pudessem averiguar, né, ver as novas apresentações, né, daqui em diante, que vão ser com certeza ótimas. Guzinho, quando a peça estiver pronta para estrear, vamos trazer aí, quem sabe já alguns atores caracterizados. Topa? Topo, já é compromisso marcado. A gente, com alguma coisa já pronta, a gente traz e quem sabe nós vamos conseguir colocar o Rosalvo de Monge numa dessas peças. A gente estava conversando aqui, já estamos conjecturando.
E eu vou falar com o Kleber para escrever um personagem 15 quilos mais magro para você. Nossa, fechou. Eu vou ficar. Se eu conseguir emagrecer os 15 quilos, eu vou comemorar eternamente. Olha, recebi aqui o Gustavo Abreu, Guzei, a Carol, Caroline, Roberta, Viana Martins, Carol, integrantes da companhia Quiprocó, que está se preparando para novos sucessos que vem por aí. Foram os nossos convidados de hoje no Falando Sério, que volta na próxima semana.